Velha estação, carregada de dualidades contrastantes, recordações de partidas e de chegadas, de lágrimas e de sorrisos, de ansiedade e de alívio. Encarregada da tutela de um belo passado, ela vive o presente do abandono. Ela testemunhou amores desfeitos, mas ela também foi protagonista de novos amores. Sob o silêncio, acompanhada de árvores e pássaros que a adotaram, como pousada segura, ela resiste ao tempo. Os trilhos, companheiros da velha estação, lembram mais uma dualidade. A vida é um constante ir e vir para chegarmos à estação ideal, que é a nossa própria humanização. Eu morei 20 anos aqui nessa estação, com meu pai, que ele era agente daqui da ferroviária, Aldrovando Oliveira Franco, e a esposa Maria Morena de Moura Franco. E aqui então a gente viveu todo esse tempo, desde que a gente veio lá de Baliza para cá, e aqui a gente ficou então até meus 20 anos aqui, depois ele se aposentou e fomos morar em outra casa. Eu nasci em Giruá. Eu vim para cá na década de 70, quando eu tinha 9 anos. E desde então eu criei um laço afetivo com esse lugar muito, muito forte. Eu tenho paixão pela estação ferroviária do bairro Cruzeiro. Ela faz parte da minha memória de infância, ela faz parte de meus poemas, de meus contos. Então, ela está na minha vida. E eu tenho muitas recordações desse local. Com os meus outros irmãos, que nós éramos 6 irmãos, né? Basicamente passamos aqui a infância e a juventude. Aqui para nós era o nosso lugar. Isso aqui para mim era muito grande, porque eu era pequenininha, ainda sou, né? Mas isso aqui para mim era uma extensão enorme. E a gente esperava o trem, brincava ali na frente, jogava bolita. Quando vinha o trem, eles tinham umas coisinhas que eram um chumbinho que colocavam para lacrar documentos e coisas. E a gente pegava aquilo, eu pegava, distribuía para os amigos. E nós colocávamos, quando vinha vindo o trem, nós colocávamos no trilho e aquilo ficava grande. Então, era uma das nossas brincadeiras. Lá naquele fundo lá também, a gente brincava de casinha com as amigas, que eram ali do Schwertz. Eu morava eu tinha que passar os trilhos para chegar em casa. Então, quando eu saía da escola, quando eu estudava de manhã, geralmente eu saía e corria para poder passar os trilhos de trem antes do trem passar. Porque se ele chegasse e começasse a fazer manobras, eu ia ficar no mínimo uma meia hora parada. E quando acontecia isso, eu olhava muito a placa que dizia, pare, olhe, escute. Ou, quando o trem começava a se movimentar, não tinha como a gente não ficar olhando RFFSA, RFFSA. Até tem uma música que tem essa sigla. Eu me lembro uma vez que quando vinham as cargas de areia para cá, eu e um irmão mais velho, nós subíamos no vagão mais alto e tinha aquelas metades dos vagões, né, com areia. E nós pulávamos do vagão de cima até o vagão, a metade assim com areia. Nós pulávamos. E uma vez nós pulamos, ia passando o trem minuano. E a gente olhou, as mulheres dentro do minuano, tudo com a mão na cabeça, assustadas, vão se matar. Em 1905, começou a questão da aviação, das estradas de ferro no Rio Grande do Sul. Era a aviação férrea do Rio Grande do Sul. Em 1920, esta aviação férrea do Rio Grande do Sul passou a ser estatal. E ela passou, então, a fazer parte do Brasil como um todo. Lógico que nós, Santa Rosa, naquela época, nós queríamos um progresso. E começou, então, uma movimentação daquelas lideranças da época em prol do desenvolvimento
do município. Santa Rosa, ela produzia muito, ela tinha muitas madeireiras, ela tinha uma grande produção muito diversificada, então tinha que ter uma forma de escoamento. Bom, nós tínhamos naquela época o Coronel Braulio Oliveira, que era uma liderança forte, tinha um prestígio político, um poder político, e ele conseguiu, então, trazer a estação ferroviária aqui para o bairro Cruzeiro. Os trilhos vieram desde lá até aqui, e a estação foi feita aqui. Mas por que aqui? E por que não em Santa Rosa? Justamente por causa do poder, do prestígio político, enfim, que ele tinha como liderança na época. E ele conseguiu que o próprio general Flores da Cunha, que era o interventor federal da época, garantisse que nós teríamos aqui em Cruzeiro a estação ferroviária. Ele era dono de uma grande área de terra aqui, então creio que também tinha aquela questão de ele se firmar como alguém, digamos, influente ao ponto de ter nas suas propriedades a estação ferroviária. O que aconteceu então? Em 1937, a estação foi inaugurada. E aí, outra briga. O povoado Cruzeiro, que passou a se chamar, devido à estação ferroviária, Estação Esquina, o povoado Cruzeiro começou a aumentar, a se desenvolver mais economicamente, socialmente, culturalmente do que Santa Rosa, a sede do município. E aí voltou uma outra briga. Nós queremos que os trilhos da estação e a estação cheguem até Santa Rosa. Naquela época, Alfredo Leandro Carlson era muito amigo do presidente Getúlio Vargas. E ele soube que o presidente estaria em São Borja, e ele conseguiu ir até lá, conversou pessoalmente com o presidente Getúlio Vargas, e ele garantiu que Santa Rosa teria a extensão dos trilhos até lá, com uma estação própria. Então, por que nós temos duas estações? Devido a esta briga, que para nós foi bom, porque eram pessoas que tinham visão de futuro. Nosso bairro se desenvolveu, o município se desenvolveu muito mais, enfim. Só ganhamos com esta boa luta, digamos assim. A atividade dele, ele era agente da estação, né? Ele levantava às vezes de madrugada para atender trens que chegavam, trens de carga, às vezes até de passageiros, né? Então ele ficava aqui, tinha o escritório, né? E ele, aí quando o trem vinha, ele batia o sino, o trem apitava para dar sinal, né? Para quem ia passar. E quando o trem saía também, ele tinha que tinha um sino grande ali, né? E aí ele dava o sinal, né, para o trem sair. E tinha carga, descarga de porcos, areia, banana que vinha para cá, areia acho que de Rio Grande que viria. Houve até uma época que veio 2 governadores que desceu aqui nesta plataforma. Foi o Euclides Triquez e o Walter Perac de Barcelos. Então tinha bastante movimento, né? Era bonito de se ver aqui, era um trabalho, até eu de vez em quando ajudava ele no escritório, fazer notas que ele precisava, né? Então a gente eu certamente passei muito, muito feliz aqui nesse tempo, né? Toda vez que chegava trem, eu estava lá numa janelinha, lá numa porta, olhando os passageiros. Eu era pequena, abanava, todo mundo abanava para mim. Eu me lembro uma época que nós fomos a Porto Alegre. Eu, a mãe e mais uma senhora amiga nossa, dona Carmen Schwertz, que também morava aqui perto. E nós embarcamos no trem e tal, e esperamos, né, a minha irmã, mais o filho dessa senhora, e a minha outra irmã subiram no trem para nos dar tchau, né? Para desejar boa viagem. E o pai não tinha dado sinal e o trem saiu. Mas ele foi fazer uma manobra, sabe? E aí eles se assustaram e começaram a pular do trem. Aqui para baixo, sim, eles começaram um a pular do trem, assustados, achando que, pronto, agora nós vamos parar lá em Giruá, né?
E aí o pai ficou bravo com eles, né? Não, podiam ter ido até lá, depois voltavam, né? Mas eu sei que foi um susto, nós fomos assustados em embora para Porto Alegre. Eram idos de 1970. Até chegar ao portão do Grupo Escolar Braulio Oliveira, o garoto de pernas finas, como duas taquaras suspensas pela bermuda do uniforme, caminhava devagar. Não queria ser surpreendido pela diretora. Mas ao ultrapassar o portão, saía em desabalada corrida, sem intenção de treinar para ser atleta. Corria para atravessar os trilhos antes do trem do meio-dia. Queria mesmo era chegar logo em casa para saborear o feijão suculento que transbordava no prato. Às vezes não adiantava correr e a solução era esperar o trem passar e ouvir o estômago reclamar. O pior acontecia quando o maquinista ficava algum tempo manobrando o trem. A fome aumentava, o som do estômago roncando misturava-se ao barulho da máquina. Quando o trem partia, ai que alívio! Os olhinhos acompanhavam as letras RFFSA. O menino contava quantos vagões passavam e quando os trilhos eram liberados, tomava impulso e retomava a corrida. Pare, olhe, escute. Tudo veio em função dessa minha ligação emocional, digamos. Essa ligação que eu tenho com esse local. Quando eu vim para cá, ele logo me chamou a atenção. À noite eu acordava com o barulho do trem, as manobras que o trem fazia, e isso ficou na minha memória. Eu ouvia também de madrugada o som da água chegando à estação, a caixa d'água, chuá, chuá. Então tu imagina no silêncio da madrugada você ouvir aquele som, chuá, chuá. Isso faz parte da minha memória, da minha identidade, do meu sentimento de pertencimento ao bairro. Eu criei raízes aqui, não só no bairro, como no município. E isso tudo desencadeou a minha vontade de que este local fosse preservado. Agora, em 2016, outubro de 2016, tivemos uma boa notícia. Fomos chamados no gabinete do prefeito para presenciar a assinatura do tombamento da estação ferroviária do bairro Cruzeiro, que passa a constar no município como um patrimônio histórico-cultural. Muito triste mesmo, porque aqui eu vivi a minha infância, eu vivi a minha juventude e agora ver assim, ó, tudo destruído, né? É bem triste, bem triste. Eu me sinto assim impotente até de não fazer alguma coisa pelo nosso patrimônio, porque isso aqui é um patrimônio, né, daquele cruzeiro. Né? Então eu fico muito triste de ver assim, abandonado, sem uma preservação, onde a gente viveu um bom tempo da nossa vida, né? Onde teve muitos bons momentos. Eu penso que um dos grandes desafios é nós conseguirmos efetivamente passar para as pessoas e que elas sejam nossas parceiras na questão da preservação. O que é preservar? Preservar é cuidar, preservar é conhecer a história do local, preservar é saber que este local, nessas paredes, tem a minha história, tem a tua história, tem a história do município. Para que as próximas gerações possam também saber que outras pessoas antes dela estiveram aqui, deixaram o seu legado, deixaram a sua história. E devido a essa história e esse legado que essas pessoas deixaram, nós temos a identidade que temos hoje. Ou seja, conhecer o passado é fundamental para a gente se entender e entender o presente. Tenho esperança de ver isso aqui bonito, conservado. Eu tenho muita esperança, sim. E abraço a causa, se for preciso também.